Cumprimento a todos com a bendita paz do Senhor. Vamos então nesse dia para a nossa 10ª matéria, chamada de amartiologia, a doutrina do pecado. Primeiramente precisamos entender o que significa a palavra amartiologia. Amartiologia no grego é amártia, e a palavra amártia no grego significa erro. E aí subentendemos que erro tem a ver com pecado. Por isso, amártia, erro ou pecado, e logia, estudo. Estudo sobre o erro ou sobre o pecado. Nesta matéria nós vamos abordar os seguintes temas: o pecado, a origem do pecado, as sentenças de Deus para os pecadores e o pecado sujeitou o homem a 3 tipos de morte. São esses os tópicos que nós vamos estar abordando nesta matéria de teologia chamada amartiologia. Primeiramente, alguns textos que nos dão o entendimento sobre o que é pecado, sobre o pecado. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, ou seja, para destruir o pecado. Então você subentende aí para que o Filho de Deus veio e se manifestou? Para destruir o pecado que estava enraizado sobre a humanidade. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou seja, aquele que está perdido no lamaçal do pecado. O pecado é um mal terrível, torna o homem infeliz, corrompido, orgulhoso, depravado, violento, cruel, degenerado, doente e morto. Infelizmente. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, também diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja bem o princípio para que o Senhor veio. Claro, não só para isso, mas a principal, né, a principal realmente razão pela qual o Senhor veio, o principal objetivo pelo qual ele foi enviado é para tirar o pecado do mundo. E quando aqui a palavra diz mundo, não está se referindo ao mundo, mas sim às pessoas que vivem, infelizmente, influenciadas por um sistema mundano e pagão. O Senhor Jesus vem e arranca essas pessoas através do Espírito Santo, convencendo ela dos seus pecados, de seus erros, então leva que estas pessoas abandonem esta vida pecaminosa e se voltem para o Senhor. E tenham uma nova vida e uma vida de abundância. A origem do pecado. Aonde se originou o pecado? Deus não pode pecar. Ele é santo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. E primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 5. Não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1, 13. No entanto, ele já sabia, desde a eternidade, que o homem iria pecar. Deus sabia que o homem iria pecar. Por isso, no plano perfeito de Deus, estava constando a grande manifestação do seu único Filho Jesus. João 3,16. A origem do pecado tampouco foi do homem, pois ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, foi formado do pó da terra, perfeito. Gênesis 1:27, 1:31 e Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. E quando Adão e Eva foram criados, o mal já existia. Preste atenção, quando Adão e Eva foram criados, o mal já existia. Somente pode ser atribuído a nosso adversário Lúcifer, do latim, o luzeiro, o portador da luz,
Jesus revelou a origem do pecado. Ele disse: o diabo foi homicida desde o princípio, porque é mentiroso, o pai da mentira. João 8:44. Então, o princípio do pecado, o princípio do erro e de toda a maldade e de tudo aquilo que se levanta contra Deus começou no diabo, em Satanás. Para o nosso melhor entendimento, analisemos Ezequiel capítulo 28, versículo do 11 ao 19. E aí você fazendo a leitura desse texto, você vai ter um entendimento de onde se originou o pecado e que realmente esse pecado se originou no próprio Satanás. Foi assim que nasceu o pecado no coração de Satanás. Em hebraico, Satã, um simples pensamento que ele de pouco a pouco pôs em ação, né? Isso começou no pensamento do diabo. Que tipo de pensamento? Rebelou-se contra o Eterno. Desde então, o diabo, que no grego significa acusador, tornou-se adversário de Deus, mas degenerou-se, perdendo toda a sua beleza e glória. O diabo perdeu a sua beleza e a sua glória. Para quem quer saber como que o diabo é, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 14, Isaías capítulo 14, versículo 12 e versículos 16 e 17. Se tornando o príncipe das trevas. Mateus capítulo 12, versículo 24 e Ezequiel capítulo 28, do 18 ao 19. Ele arrastou consigo uma multidão de anjos. Uma multidão de anjos. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Que se dispôs a aderir a essa loucura, a essa ambição do diabo. Esses anjos ouviram a Satanás e aderiram à sua ideia de se levantar contra Deus. Esta louca ideia de atrair o Eterno, de trair o Eterno, de se levantar contra Deus, de querer usurpar o trono de Deus, né? Isso está em Judas 6. E não guardaram a sua santidade e fidelidade. Isso que aconteceu com Satanás e com os demônios que foram também levados juntamente com o diabo. Veja bem que teve um líder de toda essa rebelião. Começou em Satanás. Satanás aí então sugestionou os anjos e esses anjos se corromperam juntamente com o diabo. Veja bem que eles habitavam no céu. Veja bem que eles estavam continuamente diante de Deus. Então veja que a origem do erro, do pecado, de tudo aquilo que é contra Deus e contra o que ele estabeleceu, começou no próprio Satanás. Infelizmente. E guardaram a sua santidade e fidelidade. Ou seja, não guardaram a sua santidade e fidelidade. Não quiseram ser santos e continuar sendo santos esses anjos. Não quiseram continuar sendo fiéis a Deus e nem o próprio diabo. E que aconteceu que foram banidos, né? Que foram lançados do lugar onde habitavam no céu de Deus, no céu do Eterno, e foram lançados nas trevas exteriores. De que maneira entrou o pecado na humanidade? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Por um homem na terra, por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Adão e Eva, por um ato de desobediência, cometido de forma consciente, abriram a porta, pela qual o inimigo entrou e com ele toda a sorte de males que o acompanham. A arma que ele usou foi a tentação. Veja bem que o diabo entrou na vida deles e ele usou uma arma. Qual foi a arma que Satanás usou para destruir a Eva e Adão e a todos quantos ainda até o dia de hoje continuam usando esta tão poderosa arma, chamada tentação, afastando de forma terrível o homem do Criador. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23.
ainda continua usando até hoje esta arma tão poderosa nas mãos de Satanás, derrubando homens, derrubando mulheres, derrubando líderes, derrubando pessoas das mais diversas classes, né? Infelizmente, Satanás ainda com seus anjos continua, infelizmente, com esta arma atacando milhares de pessoas, elevando elas à queda, ao pecado e ao erro. Satanás usa uma serpente posteriormente. Deus dá à serpente uma sentença em Gênesis 3,14. Com isso entendemos que esse animal de alguma forma teve a culpabilidade, permitindo que Satanás tomasse seu corpo para ser usado por ele. Se não fosse dessa forma, Deus não a sentenciaria, se não fosse desta maneira. Para o nosso melhor entendimento, analisemos o texto do livro de Gênesis, capítulo 3, leia do versículo 1 ao versículo de número 24, para que haja um entendimento um pouco mais abrangente com relação ao que o diabo fez na terra com relação à queda. Eu sei que algumas pessoas já sabem, mas é bom que você reprise novamente, que você releia novamente esse texto e medite nele para que haja um entendimento melhor sobre este assunto. Mas, reforçando o que eu falei no início do nosso ensinamento. Veja bem que a origem começou no diabo, não foi Deus. Foi no diabo que começou a origem, foi na mente de Satanás, no coração, como o texto sagrado nos ensina, em que o pecado se originou. E através do diabo, ele levou outros anjos também a pecarem, e através disto, foram eles expulsos dos céus. O terceiro tópico, as sentenças de Deus para os pecadores. Houve uma sentença através do que aconteceu, e foram 4 sentenças. A sentença sobre a serpente, a sentença sobre a mulher, a sentença sobre o homem e a sentença sobre a natureza. Vamos ver então a primeira sentença, a sentença sobre a serpente. Verso 14 e 15 de Gênesis, que se divide em 2 partes. A primeira, contra a serpente. Na linguagem bíblica literal, aí nós aprendemos ali em hermenêutica sobre os tipos de linguagem, o animal recebe uma sentença que a partir daquele momento fora amaldiçoada por Deus. Qual a sentença literal? Rastejaria sobre o seu ventre e comeria o pó da terra todos os dias da sua vida. E tem sido até o dia de hoje. Todo mundo sabe que a serpente, as cobras rastejam no pó. A segunda sentença para a serpente. Na linguagem bíblica simbólica, agora usando uma linguagem simbólica. A primeira literal, agora usando uma linguagem simbólica. Por isso a importância de conhecer as 3 principais linguagens da Bíblia, como nós já falamos na aula de hermenêutica. Linguagem simbólica. Satanás, que for o responsável direto de todo aquele transtorno, seria o inimigo perpétuo da mulher e de sua descendência. Teria sua cabeça esmagada, um golpe mortal, mas contudo feriria o calcanhar. Jesus passaria por um sofrimento inigualável. E foi isso que realmente aconteceu. Porque foi através da mulher que o diabo realmente foi derrotado na cruz do Calvário. Mas esse sofrimento em que Jesus passou, esta agonia em que ele passou, Satanás esteve presente. Como esteve presente na tentação do deserto, inúmeras outras vezes Satanás se apresentou, algumas vezes no corpo de pessoas que estavam possessas por espíritos malignos. O diabo fazia muitas coisas na vida dessas pessoas, e quando o Senhor chegava, imediatamente o diabo caía por terra e tinha que abandonar esse corpo. Então, justamente era isso que acontecia. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus disse: está consumado. Realmente o diabo teve a sua derrota na cruz do Calvário.
a sua derrota porque perdeu contra o pecado. Porque todo aquele que vai a Jesus tem o perdão dos seus pecados e recebe uma nova vida e uma vida em abundância na presença de Deus. Esta é a promessa da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10. Jesus sofreu sim, mas triunfou e continua triunfando até hoje sobre a terra, através da minha e através da tua vida. Vamos para a segunda sentença, a sentença sobre a mulher. Verso de número 16 de Gênesis. Foi condenada a sofrer no momento mais feliz da sua vida. Qual é o momento mais feliz da vida de uma mulher? Quando ela concebe um filho. Quando ela dá luz a uma criatura, a uma criança, que é gerada dentro do seu ventre. Veja bem que é nesse momento em que a mulher recebe a sentença, no dia mais feliz da sua vida. E ainda deveria prestar obediência ao seu esposo. Veja bem que isso é colocado como sentença, né, sobre as mulheres. Então, as irmãs que não gostam de obedecer ao marido, esta é a sentença, né? Infelizmente, essa é a consequência do pecado que ocorreu. Isso é notório, isso é verídico, isso é bíblico, que a mulher tem que obedecer o seu marido. Veja bem que diz assim: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ele quem? O teu marido. É ele que está sob o domínio da tua vida. É ele que está sobre os cuidados da tua vida. Não que ele domine no sentido de ser rude, de ser bravo. Não. No sentido de que você está segura nas mãos do teu marido. Que você está governada pelo teu marido e que você também deve obediência e submissão a ele. Não estou falando de escravidão. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de submissão. Estou falando de respeito, de temor pelo seu esposo. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo colocar no sentido de jugo. Você tem que ficar de cabecinha baixa e tudo que o teu marido faz. Sem marido, que nem em japonês, né? Sem marido, sem marido. Não. Falando no sentido de submissão, com temor e com respeito. Mas essa foi uma sentença que o próprio Eterno determinou que acontecesse sobre a vida da mulher. Então podemos entender que teve duas sentenças. A primeira sentença, assim como houve na serpente, a sentença de ter dor na hora de ter parto. Não era para a mulher ter dor na hora que gerasse filhos, mas por causa do pecado isso passou a existir na vida da mulher. E a segunda sentença também é de ser governada pelo seu próprio marido. É isso que o texto sagrado nos diz. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A terceira sentença, sentença sobre o homem. Agora vamos para a parte do homem. Não é só a mulher, não. Tem a parte do homem também. Verso 17 e 19. Foi condenado a um trabalho exaustivo, cansativo, para conseguir o seu sustento. Veja bem que essa foi uma determinação de Deus por causa do pecado. Então, o que o senhor quer dizer com isso, pastor Fabiano? Eu quero dizer que era para o homem trabalhar e não cansar. Que era para o homem trabalhar e não cansar. Ter prazer no seu trabalho. Apesar que a gente deve ter prazer no nosso trabalho, mas ele cansa, ele nos leva ao cansaço, né? E pior de tudo, encerra-se a história de vida eterna e se inicia a história de choro, saudade, desespero para o homem. A morte chegou, porque tu és pó e ao pó tornarás. O que o homem perde aqui? O direito de ser eterno. Abraão e Eva foram criados para serem eternos sobre a face da terra. Mas quando pecaram, o direito da eternidade é arrancado do homem. Então posso dizer que o homem também teve duas sentenças. A primeira sentença, a sentença de trabalhar e trabalhar com cansaço, com suor, porque é do suor do rosto que o homem obtém o sustento para a sua família e para si próprio. Então essa foi a primeira sentença. E a segunda, perdeu o direito da eternidade na terra. O homem precisa morrer, ir ao pó, então adquirir a eternidade através de Cristo, se realmente ele entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Aí vai viver a eternidade com o Senhor nos céus. E depois também estará na terra quando a nova Jerusalém será estabelecida sobre a face da terra. Mas esta é uma matéria para o curso médio em teologia. No curso básico nós não abordamos
estes assuntos. Vamos para a última sentença. A sentença sobre a natureza. Veja bem que foi 4 sentenças. A quarta sentença, verso 17 e 18. Inicia-se um processo de destruição e principalmente desequilíbrio. Aí eu estou respondendo às perguntas daqueles que dizem, mas os furacões, mas as tempestades, mas os maremotos, mais as tsunamis, mais os ventos, mais os tornados, né? Mas tudo isso que a gente vê de desequilibrado na natureza. Sentença sobre a natureza. Inicia-se o processo de destruição. A natureza começa a partir daquele dia do pecado se destruir. Mas não foi esse o propósito de Deus. Mas por causa do pecado, a natureza sofre as consequências e começa um processo de degeneração, de destruição, de desequilíbrio. Não havia espinhos e cardos. A terra tornou-se maldita devido à entrada do pecado na humanidade. A terra se torna maldita. Você pode ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 21 e 22, para o melhor entendimento a respeito dessa sentença sobre a natureza, que responde à pergunta de muitas pessoas sobre o que acontece na Terra. Mas por que Deus permite isso? Mas por que Deus permite terremoto? Mas por que Deus permite maremoto? Mas por que Deus permite terremoto e várias outras coisas? Enfim, são várias as consequências que a Terra acaba gerando por causa do que aconteceu na humanidade. Isso responde à tua pergunta. Isso é consequência também do pecado. O significado do pecado. O significado do pecado, então, justamente isso. O que o pecado faz? Ele traz consequências. O pecado gera consequências. Tudo que nós praticamos, e sempre conscientemente, porque para ser inconsciente, só se nós não tenhamos consciência do que estamos fazendo. Só se não tenhamos consciência do que estamos praticando. Mas a maioria das pessoas tem consciência. A não ser pessoas que têm distúrbios mentais, né? Que aí são inconsequentes, não sabem o que estão cometendo. E existe pessoas que, infelizmente, têm esse mal na sua vida. Mas a pessoa que faz conscientemente vai sofrer as consequências daquilo que praticou. Por isso que eu quero dizer com isso, a você, meu irmão, a você, minha irmã, a mim, a nós. O que eu quero dizer é que tudo que nós praticamos, nós vamos ter que colher. O apóstolo São Paulo diz que tudo que nós praticamos fora do corpo, meus irmãos, é destruição para a nossa vida. Então, haverá uma consequência. Eu sei que nós somos fracos. Eu sei que nós temos os nossos deslizes, as nossas fraquezas, as nossas quedas. Eu sei, isso faz parte porque nós somos carne. Ainda não recebemos um novo corpo que vamos receber quando formos arrebatados desta terra. Mas enquanto não formos arrebatados, temos que fazer de cuidar do nosso corpo. De cuidar da nossa vida. Para quê? Para não cair. Para não sofrer essas consequências terríveis. Quais as consequências? De dor, de sofrimento, de ter destruição no casamento e várias outras coisas. Fora quando as consequências do pecado não geram enfermidades que duram para a vida toda. Consequência de uma vida pecaminosa, de uma pessoa que viveu uma vida de pecado. E o que vai trazer são os frutos do pecado. Veja bem que o pecado é uma semente que nós plantamos. Assim como a obediência, o temor a Deus também é uma semente que nós estamos plantando. Assim como a santidade, um desvio das coisas malignas, é uma semente que eu e você estamos semeando. E certamente nós vamos colher. Então, melhor que nós venhamos colher uma colheita de frutos bons do que venhamos plantar frutos maus de desobediência a tudo aquilo que Deus abomina. Porque certamente, dia menos dia, eu e você teremos que colher esses frutos e vai ser muito dolorido. Vai ser muito triste. Vai ser uma coisa que vai trazer muita angústia a nós. E o desejo do Eterno não é que nós venhamos andar desta maneira, mas que nós venhamos ter uma vida santa. Mas se eu pecar, pastor, se humilhe.
se renda, se entregue, se renda totalmente ao Senhor. E confesse os teus pecados e deixe. Porque o texto sagrado nos diz no livro de Provérbios que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Então não importa a vida de pecado que nós venhamos estar vivendo. Se nós confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de todo o pecado. Não importa o quão negro e escuro ele seja. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Então se renda ao Senhor, se volte para Deus, porque ainda há uma esperança para a nossa vida. O Senhor Jesus é a nossa esperança, é o único que pode perdoar todo e qualquer pecado. Não desista. Se cair, se levante. Se pecar, confesse o seu pecado e abandone-o. E prossiga para o alvo que é o Senhor Jesus. Prossiga para a frente, levante a tua cabeça e não desista. Porque se você parar, é esse o objetivo de Satanás. Que você esfrie, que você se abata, que você desista de você mesmo. Não, não faça isso. Há uma esperança para a sua vida. A esperança é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador da nossa alma e perdoador de todos os nossos pecados. Vamos então para o quarto, último tópico. O pecado sujeitou o homem a 3 tipos de morte. Quais os 3 tipos de morte segundo a palavra do Senhor nos ensina? A primeira morte, que é a que acontece, a morte física. Quando o corpo se separa da alma e do espírito. O corpo fica e a alma e o espírito se separam do corpo. Esta é a primeira morte, a morte física. A segunda morte, a morte espiritual, é a separação do homem de Deus. E essa é a mais comum, quando o homem vive uma vida na terra sem a presença de Deus. Esta é uma morte que acontece em vida, quando a pessoa está viva porque bate um coração, porque o sangue circula sobre o seu corpo, mas ela está morta espiritual. Como que pode? Porque ela vive uma vida de pecado. Perante Deus ela está morta. Perante Deus ela é como uma criatura morta, que o Senhor deseja resgatar, que o Senhor deseja trazer uma vida. E é isso que o Senhor Jesus falou em João 10:10. Eu vim para dar vida. A quem? A essas pessoas que morreram espiritualmente. A essas pessoas que vivem mortas espiritualmente. Que aparentemente parecem estar vivas, mas infelizmente estão mortas. Por causa da sua vida de pecado e devassidão. A terceira e última morte, que é a pior de todas. Esta é a pior. A segunda morte, que a Bíblia fala de segunda morte. É a separação eterna do homem que morre sem Deus. O homem e a mulher que morre sem Deus. As pessoas que não aceitam a Jesus recebem condenação eterna. O texto sagrado nos diz. Pelos seus pecados. A chamada segunda morte. O salário do pecado é a morte. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. Então, o que eu quero dizer com isso? Não deixe que o pecado destrua a tua vida. Não deixe que o pecado te leve a ser separado eternamente do Senhor. Quem sabe esse vídeo eu estou falando com pessoas que estão na igreja, que de repente até congregam no ministério. Essa palavra é direcionada aos alunos da faculdade teológica, mas também é direcionada a alguém que, quem sabe, parou para assistir esse vídeo. E que o Espírito Santo te trouxe até esse momento, para que você se arrependa do teu pecado. Para que você não deixe que a morte chegue e bata na tua porta. E você parta desta terra sem ter Jesus no seu coração. Sem receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não faça isso. Abandone a sua vida, se renda ao Senhor, se entregue a Ele, se lance aos pés do Senhor,
porque certamente esse é o desejo de Deus para a sua vida. Não continue com a vida de engano que você tem, enganando-se a você mesmo, quem sabe, porque a Deus ninguém pode enganar. Ele vê e ouve tudo e ninguém pode enganá-lo. Então se renda à voz do Espírito Santo. Mude de vida. Se humilhe agora nesse momento que você está assistindo esse vídeo e diga: Senhor, recebe a minha vida. Eu tenho vivido uma vida de pecado, apesar de eu estar na igreja. Senhor, eu sei que se eu morrer agora, eu não tenho certeza da minha salvação. Não deixe para amanhã. Arrependa-se agora, dobre o teu joelho e se entregue inteiramente ao Senhor. Não parta desta terra sem a salvação, porque a eternidade sem Deus é terrível. Sem Deus aqui na terra já é terrível, imagina na eternidade. Abra o teu coração e receba a presença do Espírito Santo, falando contigo e resgatando você desta vida, e trazendo para uma nova vida, e uma vida de amor, uma vida de paz, e uma vida de alegria na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, um beijo no coração e até a próxima aula, permitindo Deus.